As famílias que eu oriento, pessoal, elas são orientadas principalmente a realizar um exame físico no seu filho, tá? Pelo menos uma vez por semana. Ah, Giovanni, mas fazer exame físico, para que eu tenho que fazer exame físico? Porque, pessoal, o exame físico ele é extremamente importante na hora que a gente vai detectar, tá, qualquer tipo de alteração relacionada à aplicação da insulina. Por exemplo, na hora que você aplica insulina no seu filho ou que ele aplica, o que pode acontecer? Pode acontecer descamação da pele por conta da aplicação da insulina, pode acontecer vermelhidão por conta da alergia da pele, pode acontecer que a pele fique um pouco mais irritada, um pouco mais áspera no local. Todas essas situações eu já identifiquei em crianças que eu faço o acompanhamento, né? Então, quando a gente tem uma avaliação física, um exame físico feito dentro de casa pelo menos uma vez por semana, a gente tem condições, sim, de levantar informações que são fundamentais para o controle glicêmico da criança. Ok? E esse exame físico, além de detectar alergias, vermelhidões, esses problemas na pele, vai detectar o quê? Vai detectar surgimento de lipodistrofia. Tá? Vai detectar o surgimento de lipodistrofia. Então, as famílias que eu atendo, elas são orientadas a fazer esse exame físico pelo menos, tá? Pelo menos uma vez na semana. Agora, imaginem assim, imaginem que o tratamento do diabetes tipo 1, tá? Imaginem que o tratamento de diabetes tipo 1, são três ingredientes principais para o tratamento. 3 ingredientes. Eu falo sobre esses ingredientes, sobre esses elos que eu sempre chamo, em praticamente todas as aulas que eu dou. Então, esses 3 ingredientes, que eu vou chamar de ingrediente hoje, nós temos a insulina como principal ingrediente, nós temos a alimentação como um segundo ingrediente, e nós temos a atividade física como terceiro ingrediente. Agora imagina que nós estamos aqui no caldeirão da bruxa. Vamos jogar dentro do caldeirão todos esses ingredientes. Na hora que você está montando ali aquela sua poção de um bom controle glicêmico, tá? Nesse caldeirão a gente está querendo fazer o quê? A gente está querendo que dali saia um excelente controle glicêmico. Tá? Então, se eu joguei todos os ingredientes principais, insulina, alimentação e atividade física, o que não pode acontecer com esses ingredientes, com essa poção mágica? Não pode cair dentro dessa poção mágica lipodistrofia. Tá? Não pode cair lá dentro lipodistrofia. Por quê? Porque se isso acontecer, qual é dos principais problemas do surgimento da lipodistrofia? É a alteração de controle glicêmico. Tá? É a alteração do controle glicêmico. Então, a partir de agora, nesse momento, eu vou falar para vocês, tá, a dica de ouro. Essa dica que eu vou dar para vocês, ela é a dica que vai fazer com que vocês identifiquem precocemente o surgimento da lipodistrofia no filho de vocês. Tá? Então, essa dica que eu vou dar, ela é a dica, eu acho que eu deveria até cobrar um house, tá? Cobrar um house de vocês por essa dica. Porque ela vai evitar que surja efetivamente uma lipodistrofia e essa lipodistrofia faça a bagunça no controle glicêmico da sua criança. Sabe qual é a dica de ouro? Vamos lá. Vamos fazer assim. Se você já ouviu essa dica, tá? Se isso que eu vou falar você já ouviu, se você já sabia disso, eu quero que depois você escreva para mim nos comentários #eu já sabia. Combinado? Escreve para mim, você vai escrever para mim nos comentários #eu já sabia. Agora, se eu contar essa dica para você descobrir se a criança está desenvolvendo lipodistrofia ou não, se você não sabia, eu quero que você coloque assim, #dica de ouro, tá? Eu vou ficar aguardando que você coloque essas hashtags aí para poder saber quem é que sabia e quem é que não sabia dessa dica. Então vamos lá a dica. Você vai perguntar para o seu filho, você vai fazer uma pergunta e vai esperar uma resposta do seu filho.
Qual é a pergunta? Você vai perguntar para o seu filho, independentemente se ele aplica insulina ou se você aplica nele, você vai perguntar para ele o seguinte: filho, filha, qual é o local que você prefere aplicar insulina? De todos os locais, qual é o local que você mais prefere aplicar insulina? Muito provavelmente a resposta, tá? A resposta da criança que está desenvolvendo lipodistrofia é a seguinte: eu prefiro aplicar insulina em um local específico. Aí ele vai apontar para você qual é o local do corpo dele, do corpinho dela, que eles preferem aplicar insulina. Por exemplo, na hora que você pergunta para o seu filho, aonde você prefere aplicar insulina? Ele vai apontar para você exatamente o local. Ele vai olhar e falar, mamãe, eu prefiro aplicar aqui. Ou, mamãe, eu prefiro aplicar aqui. E aí você vai perguntar para eles, por quê? Tá? Essa é a grande pergunta. Por que você prefere aplicar nesse local especificamente? E a grande resposta deles, que você vai saber que é por conta do surgimento da lipodistrofia, é que parou de doer, mamãe. É que eu não sinto doer. Eu aplico insulina e eu não sinto a agulha entrando. Por que ele para de sentir? Porque a lipodistrofia em formação e também já avançada, ela causa perda da sensibilidade no local. Então, se ela perde a sensibilidade no local, a criança vai preferir 1000 vezes manter a aplicação de insulina naquele local. Então, se o seu filho faz a autoaplicação de insulina, é a primeira dica de ouro que eu tenho para dar para vocês. Então, depois eu quero que vocês me falem, escrevam para mim. Hashtag eu já sabia ou hashtag dica de ouro. Tá? Então, essa é a grande dica. Você vai perguntar para o seu filho qual é o local onde ele prefere aplicar insulina e por quê. E aí ele vai responder, eu prefiro aplicar insulina em um local determinado, ele vai apontar qual é esse local e vai falar que é porque para de doer. Ele para de sentir a aplicação da insulina. Então, esse é o primeiro sinal de que já tem uma lipodistrofia se desenvolvendo ali naquele local. Então, qual é a medida principal a ser tomada? É parar de aplicar insulina? A primeira medida? Não é parar de aplicar insulina. É de pegar, cadê a minha caneta? É de pegar uma caneta, tá? É de pegar uma caneta. Pessoal, façam isso que eu estou falando para vocês, tá? Pegue a caneta e marque, faça um círculo, tá? Na pele da criança. Risque a pelezinha da criança. Por que eu quero que vocês risquem a pele da criança na hora de fazer essa marcação? Porque na hora que vocês fazem um círculo de caneta, tá? Na pele da criança, a criança vai ver que naquele local que está riscado, ela não vai poder aplicar mais insulina por pelo menos 30 dias. 30 dias sem aplicar insulina naquele local. Qual é o problema da gente deixar isso passar? O problema é que quando a família não consegue detectar o surgimento de uma lipodistrofia, o que acontece? Você aplica insulina naquele local, a gente tem duas situações bem importantes e bem sérias. Você aplica insulina naquele local e aí você começa a perceber o quê? Que aquela dose de insulina não está fazendo efeito no seu filho. Você aplica insulina na dose que está prescrita, mas a insulina não surte o efeito que você estava esperando. E aí você começa a achar o seguinte, se você faz dose fixa, você começa a achar que tem que aumentar aquela dose. Se você faz contagem de carboidratos, você começa a achar que aquela relação de insulina-carboidratos não está adequada naquele horário e você começa a querer também ajustar a dose para aumentar a insulina. E aí você percebe que mesmo aumentando a dose de insulina, a glicemia não está ficando boa. E aí você fica perdida. Por quê? Porque o meu filho faz atividade física, meu filho se alimenta direito, meu filho aplica insulina na dose que está prescrita, mas ainda assim a glicemia não fica boa. Então, primeira coisa que nós vamos fazer é identificar quais são os locais onde o seu filho está aplicando insulina e fazer a perguntinha de ouro.
Meu filho, aonde você mais gosta de aplicar insulina? E por quê? Aí ele vai falar onde é e vai falar que é porque onde ele aplica não dói mais. Ok? Então, pessoal, quando você faz essa identificação, o controle glicêmico do seu filho automaticamente vai começar a melhorar. E qual é o segundo problema que eu estava falando para vocês? É que quando você não percebe isso e você começa a aumentar a dose, o que vai acontecer? Você pode começar a aplicar insulinas e elas agirem, tá, ao mesmo tempo. Por exemplo, você faz a aplicação de insulina, o seu filho aplicou insulina no local onde ele prefere, ou seja, onde está surgindo a lipodistrofia, ele aplicou a insulina. A lipodistrofia vai fazer o que com aquela insulina? Vai retardar a sua absorção. Ela tanto retarda a absorção, quanto não permite que a insulina haja da forma que ela deveria agir. E aí você aplica a insulina num outro horário, tá? Num outro local. E aí o que pode acontecer? Aquela primeira insulina que foi aplicada no local da lipodistrofia, ela está sendo absorvida mais lentamente do que o esperado. Aí você aplica a insulina do próximo horário e de repente as duas agem de forma concomitante. Agindo juntas, o que vai acontecer com a criança? Hipoglicemia, tá? Vai acontecer uma hipoglicemia. Então, tudo isso por conta do surgimento de uma lipodistrofia. Tudo isso por conta de nós não termos um plano para rodízio de aplicação de insulina bem estabelecido, tá? Isso é a primeira coisa na hora que a gente está ensinando as famílias, tá, que cuidam de crianças com diabetes tipo 1 a fazerem dentro de casa durante as aplicações. A gente precisa orientar as famílias a saber fazer um rodízio. Todas as famílias que eu acompanho no meu programa, todas elas são ensinadas a fazer um rodízio. Ah, Giovanni, existe um rodízio padrão que tu possa ensinar pra gente? Não, pessoal, não existe uma receita de bolo. O que existe é exatamente a avaliação individual e personalizada de cada família que eu acompanho. Por exemplo, por que eu digo personalizada? Porque se você chegar para mim com o seu filho já com lipodistrofia, o rodízio que eu vou ensinar para vocês vai ser um rodízio onde vai favorecer que aquela lipodistrofia desapareça, porque eu vou intensificar o rodízio em outras áreas do corpo.